Mobilização, organização e participação social. A mobilização, organização e participação social nos processos de gestão das instituições estatais são fundamentais para promover uma governança mais democrática e inclusiva. Conselhos, conferências e outros fóruns são mecanismos importantes para envolver a sociedade civil na tomada de decisões, na formulação de políticas públicas e no monitoramento das ações governamentais. Aqui está uma visão geral desses instrumentos. Conselhos. Os conselhos são órgãos colegiados compostos por representantes do governo e da sociedade civil, que têm como objetivo discutir e deliberar sobre temas específicos relacionados à gestão pública. Eles podem adotar uma ampla gama de assuntos, como educação, saúde, meio ambiente, direitos humanos, entre outros. Os conselhos fornecem um espaço para o diálogo entre diferentes atores e contribuem para a elaboração de políticas mais abrangentes e inclusivas. Conferências. As conferências são eventos periódicos nos quais representantes do governo, da sociedade civil, do setor privado e de outros segmentos se reúnem para discutir questões relevantes e propor soluções. Essas conferências podem ser realizadas em nível local, regional, nacional ou até mesmo internacional, dependendo da escala e da importância do tema em questão. Elas proporcionam uma oportunidade para a troca de ideias, a construção de consenso e a definição de agendas políticas. Outros fóruns. Além de conselhos e conferências, existem diversos outros tipos de fóruns e espaços de participação social, como audiências públicas, mesas de diálogo, comitês consultivos, grupos de trabalho, entre outros. Cada um desses instrumentos tem suas características específicas e pode ser utilizado de acordo com as necessidades e particularidades de cada contexto. A participação social nos processos de gestão de instituições estatais fortalece a democracia, aumenta a transparência e a accountability do governo e contribui para a promoção dos direitos e interesses da população. No entanto, é importante ressaltar que a efetividade desses mecanismos depende da garantia de condições adequadas para a participação, como acesso à informação, capacitação dos participantes, respeito à diversidade e mecanismos eficazes de tomada de decisão. Vejamos agora algumas questões anteriores. Assinale a alternativa que identifica uma estrutura de controle social da administração pública na avaliação de políticas públicas, tendo em vista o modelo estruturado no país. Ministério Público. A Constituição Federal determinou mudanças na forma de interação do Estado com a sociedade brasileira, introduzindo as instituições participativas com as incorporações de cidadãos e de associações da sociedade civil na deliberação de políticas públicas. Entre as instituições participativas que podem auxiliar na elaboração das políticas públicas, incluem-se os conselhos nacionais, os conselhos municipais na definição do orçamento público, as conferências nacionais, as audiências públicas e as associações da sociedade civil. O termo instituições participativas foi cunhado tendo em vista a crítica à compreensão da institucionalidade, centrada na existência de uma legislação formal acerca do funcionamento das instituições, bem como ao fato da própria abrangência do conceito de instituição política, que, de modo geral, não trata das práticas participativas e inovadoras. Sobre exemplos de instituições participativas, o orçamento participativo se constitui como espaços de debates e decisões partilhadas entre Estado e a sociedade civil, na definição das prioridades na aplicação dos recursos do orçamento público municipal. Apresenta-se em duas versões, presencial e digital. Os canais que expressam as preferências individuais se constituem como instrumentos disponibilizados pelo poder público para viabilizar a comunicação com os cidadãos, a avaliação de serviços, bem como receber demandas diversas. A crise de representação e o crescimento da participação da sociedade civil nos processos políticos têm gerado novas dinâmicas de representação política, o que resulta na necessidade
de compreendê-las em sua dimensão processual. Essas novas dinâmicas abarcam a compreensão de que a representação se constitui como atividade que pressupõe interações contínuas ao longo do tempo entre representantes e representados, não havendo definição prévia do que é representado e de quem o representa. Há uma diversidade de atores sociais que exercem representação política de fato, cujas ações são dirigidas para um público que buscam atrair e convencer sobre questões diversas, muitas das quais escapam do alcance da representação democrática do Estado Nacional. A legitimidade da representação desses novos atores não é proveniente da autorização, como é no caso do eleitor, mas das funções discursivas sustentadas pela apresentação de temas e questões postas para o debate na esfera pública. A forte atuação dos movimentos sociais de diferentes feições foi decisiva para a ressignificação da ideia de participação política, de forma que a ideia de autogoverno adquirisse pleno sentido. A participação social, oriunda desse processo, se constituiu como uma nova gramática de organização da sociedade e da relação entre Estado e sociedade civil. Nesse contexto, a participação social se configura na ampliação da participação popular e inclusão de atores socialmente marginalizados no processo político, o que envolve, dentre outras questões, o partilhamento do poder no processo de tomada de decisão sobre questões de interesse público. A compreensão de que a autonomia dos movimentos sociais frente ao Estado constitui-se como parte do processo de aprofundamento democrático e da atuação desses movimentos como protagonistas de uma contínua reinvenção democrática. O fortalecimento da sociedade civil em toda a sua diversidade, de forma a permitir a busca pelo reconhecimento de novas práticas e saberes e de outras formas de sociabilidade, bem como da redefinição do político, para além das relações que se processam na institucionalidade. A cooperação no campo das políticas públicas no sistema federativo envolve ajustes de comportamento em direção às preferências uns dos outros, requerendo mecanismos de coordenação. Entre eles encontram-se mecanismos mistos de coordenação intergovernamental que incluem necessariamente a cooperação simultânea em dimensões vertical e horizontal, tais como regionalização de políticas públicas e criação de regiões metropolitanas, que envolvem Estado e municípios. A coordenação governo-sociedade traz o benefício do diálogo entre esses sujeitos na elaboração e avaliação de políticas públicas. No processo de criação e implementação de uma política pública, é natural esperar que a participação social e o controle social ocorram em que momentos? A participação social ocorre no planejamento e, mais à frente, após a tomada de decisão, no âmbito da administração pública, ocorre o exercício do controle social. Referente ao mecanismo de controle social e às políticas públicas, o controle social é um mecanismo de representação da sociedade civil na fiscalização das políticas públicas, sendo exercido por conselhos gestores em caráter deliberativo ou consultivo. Um grupo de servidores de uma instituição pública está estudando modelos de participação social em fases do ciclo de determinada política pública. Assim, é correto afirmar que, no esquema analítico de Arkham-Fong, o cubo da democracia sintetiza três eixos que constituem um processo mais ou menos participativo, quais sejam acessibilidade, tipo de interação e grau de influência. No que diz respeito a políticas públicas, a avaliação executiva de uma política pública fornece subsídios aos gestores para que possam promover o aprimoramento e redirecionamento de ações, caso necessário. A participação social nas políticas públicas do Brasil permite maior visibilidade das demandas sociais, promove avanços quanto à igualdade e equidade nas políticas implementadas e amplia a defesa pelos direitos sociais. Bons estudos e até o próximo vídeo.